Estávamos a poucas horas de uma guerra. Na noite passada, o espaço aéreo iraniano foi fechado. Bases dos Estados Unidos da América entraram em alerta máximo e relatos sugeriram que uma ordem de ataque quase foi dada. Então, tudo parou. O Irã, de repente, anunciou uma pausa nas execuções de manifestantes e a Casa Branca recuou. Mas não foram apenas as execuções que pararam, os protestos também cessaram. Após semanas de revolução, as ruas do Irã estão ficando mais silenciosas à medida que o medo toma conta e a ajuda estrangeira prometida nunca chega. Mas apesar de todas as conversas sobre desescalada, parece que um grupo de porta-aviões dos Estados Unidos da América está se deslocando para o Oriente Médio. Então, não temos ideia do que o futuro reserva, mas vamos revisar o que sabemos até agora. Ontem, o presidente Trump compartilhou com o mundo que as mortes no Irã diminuíram. Ele não explicou como sabe disso, mas essa foi a declaração dele. Fomos notificados e de forma bastante enfática, mas vamos descobrir o que tudo isso significa. Mas fomos informados de que as mortes no Irã estão parando e que não há planos para execuções ou uma execução ou execuções. Então me disseram que uma autoridade confiável vai descobrir sobre isso. Tenho certeza de que se isso acontecer, todos nós ficaremos muito chateados, inclusive você ficará muito chateado, mas isso realmente me afetou. Algumas informações de que as mortes pararam, que as execuções pararam, que não vai haver uma execução, sobre a qual muitas pessoas estavam falando nos últimos dias, que hoje seria o dia da execução. Então, logo depois disso, tivemos o ministro das Relações Exteriores do Irã, que foi à Fox News ontem, para uma entrevista, e esclareceu que o Irã não estava planejando fazer nenhuma execução por enforcamento. Então, os Estados Unidos da América não deveriam se envolver de forma alguma. Apenas ouça. Vocês estão avançando com enforcamentos de alguns dos manifestantes, ou pelo menos de um dos manifestantes? Não, eu não ouvi falar sobre isso e não haverá nenhum enforcamento hoje, amanhã, ou seja lá qual for essa sexta-feira. Sabe, posso te dizer, mas estou confiante quanto a isso. Não há nenhum plano de enforcamento agora. Como alguns de vocês já devem saber, havia um manifestante iraniano chamado Arfan Sultani. Ele foi preso na semana passada, depois condenado sem julgamento e então deveria ter sido executado ontem. Mas, felizmente, com base nos relatos que temos até agora, não parece que o Irã realmente tenha levado adiante essa execução. Então isso é uma notícia muito boa. Mas nós não sabemos exatamente se ele foi libertado. Na verdade, parece muito provável que ele ainda esteja preso, e isso significa que a vida dele ainda está em risco. Felizmente, a CNN conseguiu entrar em contato com um parente de Sultani. E ela conta que ele não foi violento nesses protestos de forma alguma. O único objetivo dele era a liberdade para si mesmo e para o seu povo. Mas ele foi preso e condenado à morte, apesar de apenas protestar pacificamente. Ouça só. Como você está se sentindo? Eu fiquei tão chocada, chorei tanto. Agora que você me vê, eu estou completamente em choque. Eu continuo sentindo como se estivesse em um sonho. Samaya diz que está vivendo com medo de que seu familiar esteja prestes a ser executado pela República Islâmica do Irã. Irfan Sultani tem 26 anos e acredita-se que seja o primeiro manifestante anti-regime nesta última revolta a receber a sentença de morte, de acordo com organizações de direitos humanos. Pelo que ele tem protestado, o que ele quer ver acontecer no Irã? Ele sempre foi como um bichinho de estimação. Ele sempre quis que as pessoas fossem, pelo menos, livres nos aspectos mais básicos da vida. Ele sempre lutou pela liberdade do Irã e hoje vemos ele debaixo da forca. Os protestos dos quais Irfan participou foram enormes e acabaram se tornando violentos. Até o momento, cerca de 2.000 manifestantes foram mortos, de acordo com um grupo de direitos humanos baseado nos Estados Unidos. Mas esse número pode ser muito maior. A mídia estatal iraniana disse que esses manifestantes são desordeiros. Irfan estava usando violência? Irfan nunca recorreu à violência. Eu sempre presenciei que toda a destruição que acontecia era feita pelo próprio regime para executar os jovens. Eles inventam acusações contra eles. Agora, as execuções podem ter parado ou pelo menos sido pausadas. Mas sabemos que as torturas ainda continuam. Dentro do Irã, a televisão estatal iraniana exibiu pelo menos 97 confissões coagidas de manifestantes.
Nesses vídeos, podemos ver que os manifestantes estão algemados e seus rostos estão borrados. E então, vem a confissão. Os vídeos são transmitidos por todo o Irã, com músicas dramáticas de fundo e cenas que parecem mostrar esses manifestantes atacando as forças de segurança. Mas esses vídeos não mostram rostos. Então, você realmente não pode provar que o cara que está confessando era o mesmo que estava atacando as forças de segurança. E além disso, o Irã agora está usando essas confissões forçadas para provar que Israel ou os Estados Unidos estavam envolvidos em uma conspiração estrangeira por trás do protesto nacional no Irã. Felizmente, isso foi algo que o ministro das Relações Exteriores foi questionado durante a entrevista dele. Então, ouça a resposta dele. Mas depois disso, 10 dias por 3 dias, tivemos uma história completamente diferente. Uma operação terrorista, quando elementos terroristas liderados de fora, você sabe, entraram nesses protestos e começaram a atirar nas forças policiais, nos policiais e nas forças de segurança. E havia terroristas. Eles usaram operações terroristas ao estilo Daesh. Eles pegaram policiais, queimaram eles vivos, decapitaram eles e começaram a atirar nos policiais e também nas pessoas. Então, como resultado, por 3 dias nós estávamos, na verdade, lutando contra terroristas e não, sabe, com os manifestantes. Era uma história completamente diferente. Eu preciso explicar o motivo, e isso é importante, porque eles começaram a atirar nas pessoas por um motivo. Eles queriam aumentar o número de mortes. Por quê? Porque o presidente Trump disse que se houvesse mortes, ele interviria, e eles queriam arrastar ele para esse conflito, e isso foi exatamente um plano israelense. Eles queriam arrastar o presidente dos Estados Unidos para esse conflito. Então eles começaram a aumentar o número de mortes, matando pessoas comuns, matando policiais, começando um tipo de luta dentro das diferentes cidades. Sr. First, você está dizendo que essas mortes, esses assassinatos, são causados por elementos estrangeiros dentro do seu país e não pelo regime iraniano? Não é isso que nos dizem quando conseguimos que as pessoas conversem conosco. No local, a internet foi desligada, mas ocasionalmente volta a funcionar. E nós ouvimos pessoas no local que nos contam várias histórias. Agora, pelos relatos que recebemos ontem, parece que os Estados Unidos estiveram muito perto de autorizar um ataque ao Irã ontem à noite. Houve muita atividade sobre as bases dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. E além disso, os iranianos fecharam seu espaço aéreo, sinalizando que talvez até eles estivessem esperando alguma coisa. Mas no final da noite, nada realmente aconteceu. Então, imagino que houve muita diplomacia nos bastidores, não só entre o Irã e os Estados Unidos, mas também entre outros países. E além disso, sabemos que as mortes pararam novamente. Isso não quer dizer que o regime iraniano já não tenha cometido um massacre, mas, enquanto estamos gravando isso, parece que as mortes pararam. Mas a parte triste é que parece que os protestos também diminuíram. Não porque estejam perdendo força, mas porque os manifestantes estão com medo. Eles foram prometidos ajuda estrangeira. É por isso que muitas pessoas foram às ruas e marcharam contra um regime que elas sabem que não tem problema em matar seus próprios cidadãos. Mas no fim das contas, essa ajuda nunca veio. E essa é a realidade. Então, deixe-me tentar explicar por que essa ajuda estrangeira nunca veio. Ou pelo menos, deixe-me tentar explicar o que o governo estava pensando e qual era aquela diplomacia estrangeira que estava acontecendo nos bastidores. Ontem, falamos sobre como os países árabes, mais especificamente Arábia Saudita, Catar e Omã, estavam pressionando a Casa Branca para não realizar nenhum ataque ao Irã, porque eles não tinham certeza de como tudo iria se desenrolar. Depois do fato, digamos que se o regime iraniano realmente cair, haverá um vácuo de poder que pode desestabilizar a região ainda mais do que está agora. Bem, temos mais detalhes sobre essa história, e isso, com certeza, vai te surpreender. Parece que até mesmo autoridades israelenses concordaram com seus colegas árabes, porque eles também estavam pressionando a Casa Branca para basicamente não realizar o ataque. No momento, eles tinham preocupações semelhantes. Autoridades israelenses disseram à Casa Branca que, embora apoiem uma mudança de regime no Irã e apoiem os esforços dos Estados Unidos da América para facilitar essa mudança de regime, eles estão preocupados com o fato de que uma intervenção militar externa, neste momento, pode não ser suficiente para concluir o trabalho que os manifestantes começaram.
É por isso que os israelenses queriam que os Estados Unidos da América adiassem um ataque militar até que o regime estivesse ainda mais pressionado, ainda mais fraco, quero dizer, ainda mais enfraquecido. Além de tudo isso, pode haver outro fator que tenha desempenhado um papel no adiamento dos ataques, ou até mesmo no seu cancelamento. Esse fator é a Casa Branca questionando o apoio que o filho do Shah realmente tem dentro do país, realmente tem dentro do Irã. Agora, toda vez que eu digo algo negativo sobre o filho do Shah, as pessoas começam a me chamar de terrorista. Então, deixe-me dizer logo de cara, eu não apoio nenhum grupo terrorista, seja o MKA ou qualquer outro dentro do Irã. Na verdade, se houver uma mudança de regime, eu acho que o país deveria ser uma democracia, não algo governado por uma monarquia. Mas, por outro lado, eu entendo o ponto de que, se houver uma mudança de regime, é preciso ter uma figura com apoio político suficiente no país para garantir que as coisas não saiam do controle antes que possam acontecer. Você sabe, eleições livres e justas. Muitas pessoas estavam apontando que o filho do ex-Shah poderia ser essa figura que ajudaria o país a fazer a transição para a democracia. Mas adivinha, a Casa Branca discorda dessa avaliação. Em uma entrevista recente, o presidente Trump disse que estava preocupado com a capacidade do filho do Shah de liderar o Irã caso haja uma queda do regime. Outra coisa a esclarecer aqui é que vimos muitos vídeos de iranianos nas ruas gritando o nome Pahlavi, mas na minha opinião, pelo menos, e se vocês discordarem, talvez possam me avisar nos comentários. Mas só porque as pessoas estão gritando o nome Pahlavi, não significa necessariamente que elas apoiam o filho do Shah. Porque o nome Pahlavi tem muito significado histórico no Irã, e pode ser que eles estejam apenas gritando isso para pedir por uma época em que o regime não existia. Talvez eu esteja errado, então você pode esclarecer isso, eu vou fixar lá embaixo, então com certeza confira nos comentários. Mas também tivemos alguns momentos interessantes com Raja Pahlavi na mídia dos Estados Unidos da América. Ouça esse trecho. E enquanto você está incentivando as pessoas a protestar e ir às ruas, o número de mortos está aumentando no Irã. Essa repressão violenta continua, assim como aconteceu em tentativas anteriores de revolução. Quero dizer, é responsável mandar cidadãos no Irã para a morte? Você assume alguma responsabilidade? Como eu disse, isso é uma guerra, e guerras têm vítimas. Na verdade, para preservar, proteger e minimizar o número de mortos, minimizar. Inocentes, mais uma vez, serão mortos por esse regime. A ação é necessária. O regime vai tentar brutalizar sua população como sempre fez, mas estamos em uma luta pela libertação. Eu não pedi para as pessoas irem às ruas lutar contra o regime porque eu quis assim. Eles me pediram para intervir, ajudá-los e ser a voz deles para o mundo exterior, para fazermos tudo o que pudermos, para que desta vez essa revolta seja bem-sucedida. E eu acho que temos alguns líderes sérios que entendem o que é necessário, que entendem o pedido do povo iraniano e estão respondendo a isso. Eu acho que o presidente Trump está respondendo ao chamado do povo iraniano, o povo iraniano ouviu suas palavras. Eles estão nomeando ruas em homenagem a ele no Irã? Há uma diferença. Eles sabem que ele não é Barack Obama ou Joe Biden e é por isso que eles têm uma expectativa maior. E vamos ver o que acontece. E como você disse, acho que o presidente terá que tomar uma decisão em breve. Estamos fazendo o que precisamos fazer, independentemente de ajuda vir ou não. Só estou afirmando que a melhor maneira de garantir que menos pessoas sejam mortas no Irã é intervir mais cedo. Assim, esse regime finalmente colapsa e põe fim a todos os problemas que estamos enfrentando. Estamos em guerra e precisamos garantir que sairemos vitoriosos. Não há como se conectar com isso, como iranianos. Agora, enquanto todos estão falando sobre desescalada, não parece realmente que os Estados Unidos da América tenham desistido completamente da opção militar. Um destroyer de mísseis guiados da Marinha dos Estados Unidos da América, o United States Ship Roosevelt, entrou no Golfo Árabe. E isso não é tudo. Também temos o United States Ship Abraham Lincoln, um grupo completo de ataque de porta-aviões que agora está se dirigindo para o Oriente Médio. Ele estava patrulhando o Mar do Sul da China, mas agora está indo para a porta do Irã. Você não move um grupo de ataque de porta-aviões pelo Pacífico à toa. Isso pode ser posicionamento, isso pode ser preparação, isso pode significar que os Estados Unidos da América não estão desistindo, eles só estão esperando o momento certo. Essa história está longe de acabar. Grupos de porta-aviões em movimento, execuções pausadas,
mas não canceladas, e milhares. Na verdade, um relatório diz que 10.000 pessoas ainda estão na prisão. Então, se você quer ficar por dentro do que vai acontecer, não deixe de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo para acompanhar nossa cobertura todos os dias, porque é isso que o regime não quer que você entenda. O protesto pode ter diminuído, as ruas podem estar mais calmas agora, mas nada do que causou essa revolução foi resolvido. O real iraniano continua sem valor. A inflação ainda está destruindo as economias das pessoas e a economia continua em queda livre. A crise da água, o que ajudou a desencadear esses protestos em primeiro lugar, ainda está lá. E está piorando a cada dia. Você não pode atirar para sair de um reservatório vazio, você não pode executar pessoas para conseguir uma moeda estável. O regime pode ter comprado tempo, mas não pode comprar uma solução. E há uma coisa chegando que o regime não pode impedir: funerais. Nós sabemos com certeza que eles mataram milhares de pessoas. As estimativas podem variar, mas até mesmo a mídia estatal iraniana admite 3.000 mortos. As famílias sabem a verdade. Cada funeral é um potencial ponto de tensão. Na verdade, vimos essa história nas últimas 2 semanas. Enlutados se reunindo, depois o luto se transformando em raiva e gritos de protesto surgindo. É assim que os movimentos se reacendem. Recentemente, imagens de um necrotério em Teherã vieram à tona. Famílias tinham ido identificar corpos, mas quando viram quantos jovens estavam ali, mortos pelo próprio governo, começaram a gritar novamente. Ouça Mônica! Mônica! Isso não é um protesto, isso é algo mais profundo. É uma fúria que não desaparece só porque as ruas estão mais calmas. Eu, pessoalmente, não acho que as coisas acabaram no Irã. E é importante lembrar que a revolução que derrubou o antigo Shah levou quase 400 anos, 398 dias para ser exato. Então vamos continuar cobrindo tudo o que acontecer dentro do país. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo. Um dos problemas de fazer vídeos como este, onde mostramos muitos ataques de drones, mesmo que nenhum humano ou soldado russo esteja se machucando. No vídeo, o YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 vídeos de guerra desmonetizados. De acordo com o YouTube, mostrar ataques de drones ou até mesmo imagens da linha de frente não é algo amigável para os anunciantes. E é por isso que os vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna. E essa é a guerra que os ucranianos estão lutando e tentando sobreviver. Por isso acreditamos que é importante mostrar tudo isso. E é por isso que lançamos nossa própria plataforma, Business Basics. Nós a construímos do zero, para não termos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones. Não precisamos borrar imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, nós realmente não exibimos nenhum anúncio no site. Dessa forma, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não estão satisfeitos com o que estamos mostrando. Não financiamos o site com anúncios, financiamos com o seu apoio. Então, se você é alguém que se interessa por esse tipo de cobertura, e se você quiser assistir nossos vídeos sem censura e ter acesso a conteúdos extras que simplesmente não podemos postar aqui no YouTube, então, com certeza, junte-se a nós em basicsinsider.com. Você também pode clicar no link na descrição ou escanear o código QR que está na sua tela. Ao se juntar, você pode assistir a todo o conteúdo que já carregamos e a todos os vídeos que vamos carregar no futuro. Além disso, você estará apoiando nossa cobertura e nosso canal. Então, muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.